Se você comete um desses 3 erros, muito provavelmente a sua história está condenada logo do início. Você, como escritor, não quer isso. Você quer tirar todo o potencial da sua escrita, né? Você quer fazer a melhor história que você é capaz de escrever. Então vamos lá. Erro número 1: ficar trocando o tempo verbal da narrativa. Você está escrevendo no presente, de repente você vai e muda, escreve no passado, de repente você está escrevendo no presente de novo. Você nem percebe, às vezes você não se atenta a isso. Você tá só escrevendo, tá ligado? A história tá fluindo na sua cabeça, você tá colocando lá, mas quando a pessoa vai ler, fica distoante, né? Uma hora tá no passado, uma hora tá no presente, confunde o leitor. Vamos ver um exemplo disso aqui na prática para facilitar assimilar a ideia. Shelt corre pela rua, desviando das poças d'água e das tartarugas gigantes velozes. Ele sente o coração batendo rápido e sabe que precisa chegar a tempo. Quando chegou ao portão da carvoaria, já estava suado e ofegante. Olhou para o relógio e viu que ainda faltavam 5 minutos. Deu para notar que a primeira parte da narrativa está no presente e depois ele, pula para o passado. Primeiro estamos usando verbos no presente. Corre, sente, sabe. Já depois a gente muda para o passado e começa a usar chegou, estava, olhou, viu. Essa mudança de tempo, quase como se fosse um flashback, uma mudança de cena ali declarado, é exatamente o tipo de erro que o autor iniciante comete, e muitas vezes faz isso sem perceber, o que gera uma sensação de amadorismo no texto. Pode ser que em alguns casos específicos funcione, com certeza tem exemplos de grandes autores que fazem essas brincadeiras com o tempo verbal, mas ele sabe o que está fazendo e está fazendo isso conscientemente de propósito, quando é esse caso. Qual que é a solução? Pô, releia seu texto, revise, leia mais, né? Preste bastante atenção nos outros autores, como que eles fazem, como que tá o tempo verbal daquele texto que você tá lendo. Ou na pior das hipóteses, você pode pedir ajuda pros robôs. Pede, ô robô aí, dá uma lida no meu texto, vê se tá conciso os tempos verbais, né? Se eu não tô sambando o tempo verbal. Pede pra ele apontar onde precisa fazer a mudança, mas não deixe ele fazer a mudança. Faça você a mudança pra você entender o que precisa mudar. E claro, confirma se o que ele apontou tá correto, né? Dá uma pesquisada por fora dele. Não confie nas máquinas cegamente. Erro número 2: que ficar limpando a garganta antes de começar o capítulo. Em inglês tem esse termo throat clearing. Sabe quando a pessoa vai falar e antes dela começar a falar faz a dá uma tossida assim pra limpar a garganta? Basicamente isso, mas equivalente pra escrita. Que é quando o autor, em vez de chegar ao que tem que chegar ali no capítulo, ele passa 2, 3 páginas falando sobre coisas que não é importante necessariamente para a história. Tá fazendo infodump, tá fazendo word building, tá despejando uma informação que às vezes não precisa estar naquela parte do capítulo, tá só enchendo linguiça. A solução para isso é simples, basicamente, se você for colocar no começo de um capítulo, se você vê que tá meio que enrolando, não tá acontecendo muita coisa, corta fora. Como você sabe o que é para cortar fora? Você se pergunta se o que você colocou ali tá empurrando a história adiante ou está revelando a personalidade de um personagem importante para a história. Se não estiver fazendo nenhum dos dois, muito provavelmente você pode cortar fora. E o erro número 3, muito semelhante ao erro número 1, é ficar trocando o ponto de vista narrativo da sua história. Ah, comecei a escrever a história em primeira pessoa. Dali 2, 3 páginas eu pulei para a terceira pessoa. Dali um pouco eu volto para a primeira pessoa. Putz, estou escrevendo em segunda pessoa, o que é isso? Não é muito legal. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas você tem que saber muito bem o que você tá fazendo pra você fazer isso direito. E não ficar um negócio esquisito. Mesmo quando você faz, você dificilmente vai fazer isso no mesmo capítulo. Ah, tô no meio do capítulo, escrevendo em primeira pessoa e de repente, pulei pra terceira pessoa. Quando tem essas mudanças de ponto de vista narrativo, normalmente é de um capítulo para o outro. Justamente pra você não deixar seu leitor confuso. Imagina, você tá lendo lá assim. Eu senti o estômago revirar enquanto esperava a ligação. O celular tremia na minha mão, mas nenhuma mensagem chegava. Será que Marcos ainda pensava em mim? Marcos olhava para o telefone largado na mesa, sem coragem de encostar nele. Ele sabia que a amada estava esperando, mas tinha medo da conversa que poderia vir. Aqui no primeiro parágrafo, a gente está dentro da cabeça que está esperando a ligação. E no parágrafo seguinte, do nada, a gente está lá do outro lado da cidade, vendo o Marcos em terceira pessoa e ainda sabendo mais ou menos o que ele está pensando ali, o que ele está sentindo. Fica estranho, não fica? Que o certo era ou colocar todo o parágrafo em primeira pessoa ou todo o parágrafo em terceira pessoa.
Beleza, por hoje é isso. Espero que eu tenha agregado a sua jornada como escritor. Se você quiser se aprofundar, eu tenho um material chamado O Essencial para Escrever o Seu Primeiro Livro de Fantasia, com o que eu considero que é essencial, sem muita enrolação, separando o que eu gostaria de saber quando eu comecei a escrever. É baratinho, se quiser dar uma olhada, link vai estar na descrição. No mais, é isso. Obrigado por assistir até aqui. Inscreva-se, se possível, compartilhe. Abraço. Tchau.